Fala pra mim o que aconteceu, o que deixou de acontecer, ou o que deixou de acontecer. Pera aí, eu me confundi. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @Minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 10 de outubro de 2020 até o dia 16 de outubro de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grande Sbole, uma semana que veio aí, corrida, passou. Uma semana assim que teve metade dos dias, né, porque teve feriado e tal, e sem contar que teve gente aí que passou mal aí, teve umas crises, não sei, pelo que me consta. Teve gente que superou os limites e suas próprias expectativas e alcançou certos objetivos. Tal como todo bom programa, né? Cada um de nós tá em um determinado oposto, né? Um no ruim e outro no bom. E aí hoje a gente vai descobrir quem é qual. Isso aí. E aí agora eu começo a minha semana? Sim, claro. Então vamos lá. Conta pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer. Beleza, vamos lá. Cara, minha semana, dessa vez, ela segue com o isolamento em partes, né? No fim de semana não foi tão isolado assim, porque como eu comentei, teve o aniversário do Denis na sexta-feira, mas daí no fim de semana acabou que daí a mãe dele quis organizar, né, uma baguncinha lá na casa dele, e aí o pessoal que eu tinha comentado que tava, né, de fora, os nossos amigos em comum, assim, que tinham se mudado pra outra cidade e tudo mais, acho que por conta do feriado na segunda-feira, isso daí acabou sendo, né, um facilitador pra juntar o pessoal, né, que tinham vindo aqui dar uma olhada nas famílias e tudo mais, e acabou dando certo a gente se ver, né, no aniversário. E aí, então, isso daí que eu tive que furar meu isolamento, né? Então, uma parte aí que eu não fiquei recluso. Aí, durante a semana, né, eu acabei estudando, né, o meu francês, que foi pouco, mas, né, mantive um pouquinho todo dia. Inclusive, né, eu acho que foi ontem, antes de ontem, chegou um e-mail da plataforma que eu utilizo para praticar meu francesinho diário, que não está patrocinando o programa, mas poderia. Chegou uma mensagem, né, por e-mail falando que uma sugestão de tradução que eu tinha colocado ali foi aceita. Então, estou eu ali dando carteirada, né, mostrando toda a minha proficiência e eles aceitaram. Então, né, pega essa. Além disso, a minha meditação eu não fiz todo dia, acho que ainda não consegui encontrar um novo melhor momento para fazer isso diariamente, né? Eu tentei fazer isso logo antes de dormir, mas eu não consegui fazer todos os dias. Acho que, né, não tá tão internalizado quanto eu fazer às 5 da manhã, né? Então, ainda tô me ajustando com relação a isso. Aí, bom, tirando isso, né, já foi o isolamento, foi médio, né, por conta do aniversário do Denis, o francês e meditação, eu estudei, né, durante a semana. Não tem nada muito, assim, não tem nenhuma grande coisa, assim, em mente, assim, um prazo chegando, então eu tô só mantendo um estudo diário, né, fazendo minhas postagens semanais no Instagram, então eu também tô fazendo mais leituras aqui por hobby mesmo, né, fazendo minhas leituras que eu gosto, e basicamente é isso. Uma outra coisa que eu acabei de olhar aqui na minha cola, que eu tava quase finalizando, é só deixar registrado aqui o ritmo alucinado que vem crescendo o perfil do Mais Uma Semana, que a gente comentou no último episódio, que a gente tava com 135 seguidores no momento da gravação. Agora a gente tá com 184. Então, em coisa de 2 semanas, a gente já ganhou 100 seguidores, basicamente. O que é muito, se a gente lembrar que eu passei, sei lá, uns 70 episódios pedindo o pessoal seguir, porque a gente precisava de mais de 100 seguidores no nosso perfil. Então já tá mostrando aí o poder exponencial, né? O poder da cauda longa, né? Que é o podcast, a gente vai criando, em algum momento rompe a bolha, né, dos nossos conhecidos e começa a chegar gente e vai consumindo conteúdo. Então eu tô bem satisfeito com isso. E aí o último item, né, da minha semana, na verdade acontece lá no começo, acho que foi na segunda-feira, mas daí vai ser de onde vai partir da minha reflexão, foi que eu tive uma crise de ansiedade e é um bagulho bizarro, que eu vou desenvolver mais disso daqui a pouco, mas, né, só pra deixar o gancho nesse momento, antes de devolver a palavra pra você. No momento, então, eu passo pra você fazer o relato da tua semana. Então, seguindo como de praxe, a minha semana, o que aconteceu cronologicamente? Sábado, domingo e segunda, que inclusive foi feriado, eu passei boa parte com a Bela, né? A gente ficou fazendo o que a gente sempre faz, jogando, assistindo, cuidando, vida, né? Só que teve um diferencial nesse final de semana que foi o seguinte: sábado eu tive
um torneio de Pokémon no formato online, né? Ou seja, não presencial. E olha só quem diria, eu fui o campeão, cara. Sagrei-me vitorioso nesse torneio. Fiquei em primeiro lugar. Ganhei uma premiação ali legalzinha, que eu ainda inclusive não solicitei, né? Porque eu tenho que mandar lá a mensagem pra pegar a minha premiação. Ainda não peguei, mas tá tudo bem, tá legal. Eu fiz pela glória e eu consegui. E um dos acontecimentos que a gente tinha narrado na semana passada, aproveitar que a gente tá falando de jogos, é que eu estava na disputa pra ver se eu ia conseguir chegar no ranking mestre do Legends of Runeterra, né? Um outro jogo, um jogo um pouco mais competitivo no ambiente online. E o ranking resetava quarta-feira, 1h da tarde, e na terça-feira, às 9, 10 horas da noite, mais ou menos, eu consegui chegar no mestre. Então, parabéns pra mim. Muitos parabéns. Salva de palmas. Obrigado. Nunca duvidei. Obrigado. Foi difícil, mas eu cheguei. Obrigado a todo mundo que me apoiou, minha família, meus amigos. E assim, isso também vai ser o ponto da minha reflexão dessa semana, porque no decorrer, enquanto eu estava jogando para chegar ao mestre, eu percebi uma questão de que eu acho que eu só quero chegar nisso porque é uma tradição. Porque toda vez que desde que eu comecei a jogar, toda temporada eu cheguei em mestre. E aí, no caso, essa temporada seria a primeira que eu não chegaria. E eu tava pensando se isso, na verdade, seria uma coisa boa, do tipo que eu não ficaria me cobrando mais a partir disso. Só que tem uma novidade que saiu, inclusive, ontem, quinta-feira, de que, olha só você, agora o Lorezinho, ele entrou de fato pra questão competitiva. Então, em dezembro, a gente vai ter um grande torneio em que o primeiro colocado vai ganhar $10 mil e sem contar a premiação dos outros colocados, né? Então, assim, pra você se classificar nesse torneio, você teria que ficar entre os 700 melhores jogadores. E nessa temporada que acabou, eu terminei entre 700 e pouco, 600 e alguma coisinha, eu não lembro ao certo, né? Então eu já fico, agora acho que eu quero jogar mais, hein? Agora, tô ficando na gana. Só que, né, é complicado por ser uma temporada de fato competitiva e que vale muito dinheiro, né? Inclusive pra nós brasileiros. Eu acredito que o pessoal vai jogar bem firme, inclusive, sabe, já tem gente no mestre. O ranking resetou ontem, quarta-feira, desculpa, resetou na quarta-feira. Na quinta-feira já tinha gente no mestre, sabe? Já tinha passado aí pelas 4 divisões da platina e as 4 divisões do diamante e já tá no mestre. Inclusive tinha 3 brasileiros, mas enfim. E você tá em qual? Agora eu tô no Platina 3. Eu estou jogando, faltando uma vitória pra chegar no Platina 2. Tá ficando relaxado no jogo, hein? Eu joguei pouco, né? Eu joguei pouco porque essa semana eu fui na Bela na quinta-feira. Eu joguei basicamente na quarta noite, assim, só. É porque na quinta que saiu a novidade, né? Então eu não tava ainda, tipo, eu achei que ia ser, vai ter só um torneinho, alguma coisa assim, né? Não sei quanto que vai valer. Mas quando você descobre que vale $10 mil e que o dólar tá... Você pensa assim, se pá, eu ganho $50 mil, né? Acho que pode ser um bom negócio começar a jogar. Já vai agora virar apartamento, né? Né, exatamente. Ou um carro, né? Um zero, sei lá. Nossa, muitas possibilidades, né? Mas enfim. E aí, por isso que eu comecei... Daí, quinta-feira, eu falei, agora eu vou começar a jogar. Só que daí, que nem eu falei, ontem eu fui na Bela e tal, né? E aí, hoje eu vou de novo. Então, basicamente, o tempo que eu joguei foi um bom tempo, cara. Porque eu perdi uma partida e eu joguei acho que umas 10. Então, foram 9 vitórias ao ponto de eu tá indo muito bem. Tô tranquilo. Tô pegando um ritmo favorável. Nessa semana também, na segunda-feira, eu acabei indo numa... Na verdade, não é uma balada, mas é quase isso. Que é uma tabacaria, talvez, né? Eu não fumo. Não fumo nem cigarro, nem narguilé, nem nada do gênero, eu realmente não suporto. Mas a Bela, ela é DJ e ela foi tocar lá, então eu fui acompanhar ela até umas 11 horas da noite, que era o período que eu falei, eu acho que se eu passar disso, eu vou ficar horrível no dia seguinte, né, terça-feira, que eu ia ter que trabalhar. E também, né, não é minha praia, assim, cara, não, sabe, sei lá, eu não tava curtindo, mas tudo bem, né, eu fui pra fazer companhia e é isso que importa. E por fim, cara, minha semana no hotel foi corrida e tal, mas não teve nenhum grande problema, não tive que fazer nenhuma grande troca de um tipo de serviço, o que foi ok, só foi uma semana cansativa, assim, que parece que eu sinto que eu dormi muito pouco, mas é isso. Então, agora eu acho que eu vou fazer aquele toque de bola, vou passar a bola pra você, pra que você conte pra mim um pouco mais sobre a sua reflexão, então, né? Beleza, vamos lá então. Cara, então, a minha reflexão, ela segue esse episódio que aconteceu comigo na segunda-feira, que foi essa, não sei se chama crise, ou ataque, ou episódio de ansiedade, enfim, mas foi isso, assim, e é um negócio que, por mais que eu já tenha lido, né, artigos acadêmicos, já tenha lido livros, né, sobre isso, eu já vi palestras, já vi aulas, já vi vídeo no YouTube, né, de referências
consolidadas, né, científicas. Cara, é um negócio assim, coisa que você não tem entendimento até que você vivencia, né? Até que você sente na própria pele. Que, cara, é assustador, assim. É assustador. E quando, assim, você lê as coisas, você pensa, né, tudo bem, se você colocar na tua cabeça, não, né, tá acontecendo, mas eu sei que não é de verdade e tudo. Mas quando é com você, você pensa, nossa, eu sei que não é de verdade, assim, que eu vou morrer. Mas é um negócio que o coração acelera e começa, né, a ficar desesperado. E assim, eu não quero ficar descrevendo demais pra não ser um potencial gatilho caso alguém, né, sofra com isso regularmente. Comigo foi só esse episódio na segunda e eu nunca tinha passado por isso antes. E da terça-feira em diante também eu estive normal. Então, né, acredito que tenha sido só uma coisa bem pontual, mas foi suficiente pra me despertar o pensamento disso, assim, que às vezes, né, a gente julga, né, dores dos outros, dificuldades, de uma forma que a gente pensa, mas é só fazer tal coisa, né, só pensar de tal forma. E, na verdade, não, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né, tanto pessoas comuns, vivendo situações comuns, né, como eu já diria a tua abertura do As Mais Bonitas Pequenas Luzes, quanto pessoas que aparentemente estão num nível diferenciado, né, um nível inalcançável em certo sentido, como a gente tem de personalidades, né, celebridades, coisas assim, porque também nessas minhas leituras que eu já fiz de várias coisas a respeito, tem um texto muito famoso do Kevin Love, que ele é pivô, hoje tá no Cleveland Cavaliers, que ele também narra, né, de uma vez que aconteceu isso com ele, acho que foi no intervalo, né, do primeiro pro segundo tempo de algum jogo, que eu não vou lembrar qual, que deu, né, ataque de ansiedade, não sei se foi síndrome do pânico, ansiedade, enfim, que ele, né, ficou deitado no chão do vestiário, que ele achou que ele ia morrer, assim, e é um cara, né, super atlético, né, com todo o preparo físico do mundo, e ele sentia, assim, que o corpo dele tava, que ele não sabia, ele sentia que ele ia morrer, e, né, em termos de saúde física, ele tava completamente dentro da normalidade de um atleta de alto nível, alto desempenho. Mas é só essa questão de saúde mental, como é uma coisa que a gente não controla e pode acontecer com qualquer pessoa, né? E a gente só vai entender de fato as dores disso quando a gente vivencia, né? Só trazendo informação aqui, porque o podcast também é informação, o jogo específico foi contra o Atlanta Hawks em novembro de 2017. Excelente. Voltando então sobre o assunto, cara, é complicado, né? Cada um... É sempre, talvez até seja aquele ditado, né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde. Às vezes ela também é mais podre, mais marrom, mais estragada, sabe? Então, é complicado a gente achar que os problemas são simples quando a gente não tá vivendo a vida da pessoa, né? A gente já comentou algumas vezes sobre privilégios e tal, e de certa forma, isso também é né? De a gente estar com a saúde mental, digamos, intacta ou sem nenhum tipo de abalo, né? Uhum. Também proporciona, né? Digamos, o ambiente ao nosso redor proporciona que a nossa saúde mental seja saudável. E é complicado, né, cara? A gente ficar julgando, porque, como você disse, né? Até a gente sentir na pele é fácil. Depois que você começa a entender. Mas é porque eu acho que tem muita relação com a questão da... É porque, assim, a gente tem a questão de alteridade e empatia, né? São dois termos diferentes. A alteridade é você não ter nenhuma noção sobre a vida do outro e você perguntar, falar, o que é ser tal coisa, né? O que é ser alguém com crise de ansiedade? O que é alguém sem uma perna? O que é alguém ser grávido? E a outra, que é a empatia, é você se colocar no lugar do outro. Só que a questão é que a gente não pode ter empatia com algo que a gente nunca viveu ou talvez nunca conseguirá viver, né? Então a gente não consegue, por exemplo, tanto eu quanto você, a gente não consegue ser empático com uma grávida, porque nenhum de nós já engravidou ou irá engravidar. O máximo que a gente consegue ter é uma alteridade de perguntar como é ser uma grávida, sabe? Uhum. E eu acho que agora que você sentiu isso na pele, agora você tem empatia com essas pessoas, entendeu? Porque você sentiu e você tá suscetível a sentir a mesma coisa que elas sentem, talvez, de uma forma rotineira. Uhum. Pois é. Ter passado por isso agora me dá um pouco de... Eu não diria legitimidade, né, pra falar sobre o assunto, mas pelo menos pra conseguir entender com um pouco mais, né, de humanidade, talvez, um tipo de dor que não fazia parte do meu repertório de vida, por exemplo. Você tá no seu local de fala agora. Pode usar então os vocabulários dos estudos organizacionais. Exato. Minha reflexão, então?
Por favor. Então, a minha reflexão, ela é sobre tradições. Quando eu estava prestes a conseguir o mestre, né, faltando 3 partidas ali, que inclusive foram 3 partidas com vitórias consecutivas, que foi quando eu entrei no mestre, eu fiquei pensando do tipo, cara, por que será que eu tô fazendo isso? Por que será que isso tá me incomodando? Eu já tinha trazido isso em outros episódios, que era porque, tipo, isso é bom porque em tese eu sou privilegiado o suficiente para o único drama da minha vida ser não chegar no mestre no lore, sabe? Só que ao mesmo tempo eu comecei a pensar sobre uma questão de tradições, do que me remete ao fato de que sempre que eu joguei lore, né, desde que eu comecei a jogar, todas as temporadas eu peguei mestre. Então, aquilo ficou na minha cabeça, tipo, pô, eu acho que talvez seja só uma tradição e que às vezes eu me esforço demais pra manter certas tradições, sabe? E aí eu comecei a reparar em vários rituais que eu começo a fazer e o que representaria quebrar alguns deles. Então, por exemplo, a gente tem o nosso ritual aqui, que eu não sei se o pessoal já sabe, mas provavelmente quem escuta a gente há mais tempo já deve ter uma ideia de que a gente sempre vai ao banheiro e busca a nossa famosa aguinha antes de começar a gravar, sabe? E tudo isso eu comecei a refletir sobre vários desses rituais, o que aconteceria se quebrar. A verdade é que, como quase em todas as minhas reflexões, eu ainda não cheguei em nenhuma conclusão, né? Eu simplesmente pensei e é isso que eu quero, pensar, né? Trazer isso pro programa pra você refletir também. Quais as tradições que você aí em casa faz e se você deixar de fazer, será que isso não te faria bem? Do tipo, eu pensei, cara, às vezes, talvez seja bom eu não pegar o mestre nisso, porque a partir do momento que eu termino uma temporada sem semestre, todas as demais, eu não tenho mais essa cobrança do tipo, eu sou mestre em todas as temporadas de lore, mas tipo, não, teve uma que eu não fui, então talvez eu não precise ser em todas, né? E aí eu começo a relaxar e não jogar tão nível hardcore, try hard. E basicamente essa foi a minha reflexão. Eu não cheguei à conclusão, como eu mencionei anteriormente, mas tá aí, né? Fica aí a reflexão pra vocês pensarem em casa. Não, muito bom. Cara, falar de ritual é um negócio em que demoraria horrores, porque é uma coisa que, por sinal, eu já pesquisei, foi a minha primeira pesquisa acadêmica, eu fiz um estudo sobre rituais e presentear e coisas nesse sentido. E, bom, como complemento em linhas gerais, porque o formato do programa não comporta, né, uma discussão acadêmica e tudo mais, rituais, basicamente eles servem pra gente dar sentido, né? A gente colocar significado nas coisas que a gente faz, né? Tudo, como diz o Danilo, que é um dos hosts do Bola Presa, que ele tem mestrado em filosofia e sempre faz comentários relacionados assim, por que a gente valoriza tanto um esporte, por exemplo? Que um esporte não tem nada demais, né? O Bola Presa que eu comentei, ele é um blog, um podcast e tudo, voltado a discutir a NBA, que é um monte de cara jogando uma bola laranja em torno de um aro. E não tem nada de espetacular nisso. O que tem de espetacular é o significado que a gente coloca, os rituais que fazem parte daquilo ali, né? Toda a magia do ambiente e tudo mais. Os rituais eles servem pra isso, né? Pra gente contar uma historinha de tornar aquilo importante de alguma forma pra gente. Coisas que como você comentou, não tem nada de especial, né? Mas pra mim aquilo ali vale alguma coisa e por isso que eu faço isso. E em primeiro olhar não tem nada de especial. É um joguinho de computador, mas pra você tem algum valor, né? E isso daí vai do que você tira do jogo, seja como, né, passatempo livre ou, né, agora quem sabe ganhar $10 mil. Enfim, vai da historinha que você conta, de como você vê aquilo ali, de que forma você compartilha aquelas experiências e tudo torna aquilo importante de alguma forma pra você. A questão que fica ainda é tipo, mas e se quebrar, sabe? E se esse ritual cessar? Se a partir do momento que ele quebra, deixa de ser uma tradição, tipo, será que isso não vai fazer mais bem do que mal, sabe? Tipo, putz, eu não fiz o meu ritual, mas às vezes isso pode ser, de certa forma, libertador. Sim, depende se aquilo ali te causa dor, te causa sofrimento ou não, né? Como a gente falou ali, é um esporte. Se aquele esporte ali causa mais mal do que bem para as pessoas, acaba, né, indo perdendo o propósito dele. Como as pessoas que participam daquilo ali, né, encontram algum motivo extra-jogo, talvez até, né, para se manter engajadas, né, o hábito de presentear também é uma coisa que, né, falei, não dar um presente pra alguém, a pessoa não vai morrer por conta disso, mas aí tá toda uma construção sociológica em torno daquilo ali, então o ritual ele faz parte, né, se aquilo ali é importante pra você, ele tem valor além do ato em si. Então a questão talvez não deva ser, será que nós estamos preparados para saber quais rituais são importantes para nós? Sim, é uma questão que vai um pouco disso, né, se aquilo ali não é importante ou se te faz mal, aí você tem que reavaliar, né, se faz sentido ou não. Exato, mas a questão é você
sabe que isso faz mal, porque às vezes a gente fica tão cego, tipo, você tava falando sobre esportes. Cara, quanta torcida organizada existe aí, sabe? Que faz os mesmos rituais e simplesmente não para pra pensar. E eu acho que aí está o grande ponto, e aí está o objetivo do podcast, que é pense, reflita. Aí fica a discussão do valor da terapia, né? Se algum psicólogo estiver ouvindo a gente, quiser mandar um feedback pra gente, fica à vontade, a gente vai dar os nossos recadinhos ao fim do programa pra você saber como fazer isso. Muito bem, então agora a gente vai pra sessão mais, falando em feedback, né? Isso, tem mais aí. feedback ou tem Já uma indicação? aproveitando isso. Cara, eu olhei aqui o nosso e-mail e o nosso Instagram e dessa vez não teve feedback em nenhum lugar. Então, essa semana a gente vai ter que apelar pra indicações. Eu tenho uma indicação. Então, tem uma beleza. indicação boa que vai encaixar, inclusive, com um tema desse episódio. Pra quem não sabe, a gente tava discutindo sobre o que a gente poderia indicar. Eu falei que teve o Halloween do Ruby, que é o novo filme do Adam Sandler. E daí o Sboly perguntou, mas você quer indicar? Eu falei, cara, quem gosta do Adam Sandler vai gostar, quem não gosta do Adam Sandler vai odiar. É sempre assim. Só que, aí eu achei um meio termo, cara, que é o filme Joias Brutas do Adam Sandler, que já saiu na Netflix faz um tempinho, ele é exclusivo da Netflix. E, cara, eu tenho que te falar, se você tem ansiedade, esse filme vai te pegar, hein? Porque, cara, assim, eu não sofro... Assim, eu até sofro um pouco de ansiedade e tal, tenho nada muito grave. Mas, cara, tem umas cenas nisso daqui... É que, assim, cara, é angustiante esse filme. Esse filme, é sério, ele merece uma atenção e merece você pensar que o Adam Sandler, ele não é o Adam Sandler, ele é qualquer outro ator. Porque, cara, ele faz um papel, assim, tipo, incrível. E a direção desse filme é algo magistral, sabe? Tanto a trilha sonora quanto a fotografia, cara. A fotografia desse filme, ele sempre tá com aquela câmera em cima, sabe? Tipo, tudo tá muito perto, tudo tá te angustiando e a tensão e a história, elas não param nunca. Então, tipo, assim, dando um pequeno spoiler sobre o que é o personagem principal da série, ele tem dívidas. E ele é um apostador. Da série ou do sabe? filme? Do filme, desculpa, perdão. Do filme, ele tem algumas dívidas e ele aposta, cara. Ele é um apostador, sabe? Ele tem problemas com aposta e, cara, ele não para, sabe? Ele não para. Quando você acha que as coisas estão começando a ficar boas, ele vai lá e, tipo, começa a apostar mais. E o final é surpreendente, cara. Eu recomendo muito esse filme. É muito bom. Gosto muito. E tem, inclusive, o Kevin Garnett, que é um ex-jogador da NBA. Então, Isso. tem ansiedade, tem NBA, tem contradição, tem questionar se o ritual de assistir filmes do Adam Sandler vale a pena ou não. É a indicação perfeita. Esse vale a pena. Inclusive, pra unir todos os povos. Exato. Inclusive, o Kevin Garnett, ele atua como Kevin Garnett. Parabéns para a grande atuação dele como ele mesmo. Exato. Então é isso. Você tem outra indicação? Não, só isso aí mesmo. E eu não assisti, eu só sei que o Kevin Garnett participa, mas vou assistir correndo o risco de me fazer mal. Cara, mas é bom demais esse filme. Nossa senhora, assim. Se você deixar isso de lado, conseguir abstrair toda a tensão, você vai falar, porra, filme foda. Talvez ele merecesse mesmo uma indicação ao Oscar. Mas então, se você quiser mandar um feedback pra nós, deixar a gente um pouquinho mais feliz do que nós já estamos, porque já temos mais de 100 seguidores no Instagram, você pode mandar pra nós um e-mail no emaildasemana@gmail.com emaildasemana@gmail.com. Lá você pode mandar sua mensagem pra nós, dando seu feedback, o que você achou do episódio, o que você achou do Sbory, o que você achou da minha voz, que é muito sexy. Enfim, você pode falar sobre qualquer coisa que a gente vai ler aqui no programinha. Talvez não conte ponto como feedback, mas isso a gente vai definir no dia. Isso. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar pra nós uma DM ou uma mensagem direta nos nossos Instagram. Você pode mandar no meu, que é @minxoxin. Olá, sou eu. Ou se você quiser mandar no dele, você pode mandar no @sboly. Eu. Se você quiser jogar aí na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, ele é o @mais uma semana. Repetindo, @mais uma semana. Isso aí. E a gente também pede pra vocês seguirem nosso perfil do Instagram. Como a gente já falou, a gente passou de 100 seguidores, que era um marco que a gente tava esperando pra conseguir ter acesso aos analytics, né? A gente conseguir entender melhor a nossa audiência. Mas a gente continua pedindo porque faz parte da gente, né, continuar chegando a mais pessoas. Então, se mais pessoas seguem a gente, o Instagram começa também a recomendar nosso perfil para pessoas similares, né? Numa forma bem orgânica mesmo. E isso é importante, né? Porque é uma coisa que a gente sempre pede aqui, tanto para seguir quanto para ajudar a gente a espalhar a palavra, né? Então, se já tá seguindo, já tá ouvindo, já, né, gosta, se identificou de alguma forma com as nossas conversas aqui, escolhe um episódio ou vários episódios, né, um combinado aí e manda pra alguém que não conhece podcasts, né, não conhece o nosso podcast em específico, para ajudar a gente a chegar aí a outras pessoas, a discutir, né, outras experiências e ajudar a gente a continuar crescendo aqui. A gente tá bem feliz, assim, pelo crescimento que vem acontecendo, pra gente ter conseguido romper, né, a bolha dos nossos conhecidos, né,
né? A gente tá chegando a mais pessoas, e pessoas desconhecidas, né, completamente dos nossos círculos sociais. Então, se você chegou, né, a conhecer o nosso podcast recentemente, não conhece a gente pessoalmente, seja muito bem-vindo, né? Muito bem-vinda. E se puder, né, fazer esse favor que a gente sempre pede aqui pra passar o podcast pra frente pra outras pessoas, a gente vai ficar muito feliz disso. E é isso, a gente dá aquele tchau agora? É isso aí, famoso tchau. Então, falou, tchau, tchau. Arrivederci. Tchau em francês. Não é italiano? Não sei. Eu esqueci de olhar hoje, então só improvisei. Au revoir em francês. Ah, muito bem, parabéns. Parece que você realmente sabe como falar francês, não é verdade?